Olá, conselheiros e conselheiras de direitos e tutelares do Estado do Amazonas e demais componentes do sistema de garantia. Eu sou Ademir Júnior, atualmente sou professor do Departamento de Serviço Social, sou professor e pesquisador na área da infância e adolescência. Iremos agora iniciar nossa aula do primeiro módulo de 5 módulos que nós iremos discutir as políticas sociais voltadas para a criança e adolescente e a organização do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Vamos lá? Então, pessoal, agora nós vamos iniciar a nossa primeira aula do curso básico. E antes de iniciar o módulo, eu vou comentar rapidamente o que é esse projeto, certo? Nós temos aqui o projeto de extensão, implantação do núcleo permanente de formação Escola Ouvindo Conselhos no Estado do Amazonas. O objetivo, né, dessa formação, desse curso básico, é justamente promover a formação de conselheiros e conselheiras de direitos e tutelares, a fim de fortalecer o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente no estado do Amazonas, bem como as suas ações de promoção, defesa e controle social. Nós vamos observar aqui rapidamente os objetivos, né, desse projeto de extensão, que é justamente criar um núcleo dedicado à capacitação continuada dos conselheiros de direitos e tutelares, desenvolver materiais específicos para a formação desses conselheiros, implementar cursos online para o conselheiro de direitos e tutelares e conduzir oficinas práticas para melhorar a elaboração e a execução de políticas e ações. Aqui vocês podem ver o organograma. Nesse organograma temos as entidades que estão financiando, estão realizando esse projeto. O financiamento dessa formação é pelo Ministério dos Direitos Humanos e de Cidadania, que através do Prodeca, da UFAM e do GETRA irá realizar essa construção desse projeto no estado do Amazonas. Então aqui nós temos o apoio da fundação da FAEP, né? Temos toda uma estrutura que a escola de Conselho do Amazonas irá estruturar, como o comitê gestor, a coordenação geral, a coordenação pedagógica, uma equipe técnica, justamente para poder trabalhar com as pessoas que atuam no sistema de garantia de direitos da criança e adolescente no estado do Amazonas, principalmente conselheiros de direitos e conselheiros tutelares. Então, eu me chamo Ademir Júnior, atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, sou pesquisador da área de infância. E aqui no QR Code vocês podem encontrar o meu currículo para ter mais informações sobre o meu processo de formação e as áreas de pesquisa. Vamos iniciar o módulo 1. Né? É o módulo 1 que vai dar a direção do nosso processo de formação. Serão 5 aulas, né, nesse curso básico e no módulo 1 nós iremos estudar o marco legal das políticas públicas e sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, a partir desse módulo, que terá como objetivo compreender o processo histórico sobre a política de atenção à infância ao longo do século XIX e século XX. Então, no decorrer da aula, nós iremos tentar compreender como é que as políticas, como é que as pesquisas, como é que os pensadores pensavam e os legisladores também, como é que eles pensaram a infância ao longo desses 2 séculos passados. Então, no primeiro módulo, nós vamos falar sobre a infância nesses 2 séculos e nessa discussão nós iremos trabalhar a infância brasileira ao longo dos séculos XIX e XX, história, legislações e políticas. Para a gente poder entender o contexto contemporâneo de como essas políticas elas estão estruturadas, de como essas políticas chegaram ao que nós temos hoje para falar de um sistema de direitos de garantia da criança e do adolescente, é preciso a gente fazer esse percurso histórico, para que a gente possa compreender como é que a infância ela foi pensada ao longo desses 2 últimos séculos e no atual século XXI. Primeiro, no século XIX, principalmente após a independência, é que nós começamos a ter ações e legislações voltadas para o atendimento à infância naquele período, né? E aí nós temos ações institucionais que elas vão ser focalizadas, né, e voltadas às questões prisões e correções, né, além da perspectiva dos asilos para os desvalidos, órfãos, crianças pobres e delinquentes, que tem como exemplo aqui a Companhia de Aprendizes Marinheiros, onde eles na verdade, eles não recrutavam, eles acabavam retirando essas crianças em situação de rua e pobreza para justamente fazer parte desse
desse quadro, né, de marinheiros que também eles poderiam utilizar essa força de trabalho, principalmente nos momentos de guerra que viesse a acontecer. Então eles aproveitavam essa força de trabalho das crianças em situação de rua, de pobreza, de delinquência para justamente usar nessas companhias de aprendizes marinheiro. Já no século XX, nós vamos ter aí um percurso, né, que é justamente o que a gente vai chamar de Código de Menores até o Estatuto da Criança e Adolescente, para a gente entender como o século XX eles irão construindo essa perspectiva de atendimento à criança e adolescente, que a gente vai ver em seguida. Nesse slide aqui, nessa apresentação, nós temos aqui um quadro de legislações e de ações que foram construídas ao longo do século XIX, para vocês poderem terem uma ideia, né? E aqui nós temos vários exemplos, né? Desde as rodas e expostos, né? Das chamadas rodas e expostos, também como escolas, os fundos, como é que eles regulamentavam essas casas de correções que eram instituídas pelo Império. Aí isso aqui nós estamos ainda no período do Império. Então, como é que essas políticas elas foram destinadas ao longo desse século, ainda no período imperial? Esse quadro é mais para chamar a atenção, para vocês observarem como essas ações elas foram realizadas, e claramente centralizadas nas capitais, na época que a capital era Salvador, e depois quando a capital foi para o Rio de Janeiro, né? E aí essas ações pós-império vão acontecer principalmente no Rio de Janeiro, como resposta a essas expressões, a essas demandas da questão social que começavam a afetar crianças e adolescentes naquele período, conhecidos como infantes, delinquentes, órfãos, menores. Não tínhamos nesse período essa perspectiva que nós hoje discutimos, que é sobre criança e adolescente. Bem, para a gente poder entender esses dois séculos, a gente vai fazer uma breve discussão aqui sobre os paradigmas. O que são os paradigmas? São as influências teóricas, as influências e as perspectivas que se tinham sobre a infância nesse período. Então, nós temos dois paradigmas, ou duas perspectivas, como alguns autores, alguns pesquisadores da infância vão trabalhar. A gente vai chamá-las de doutrina de situação irregular e doutrina de proteção integral, né? Então, durante todo o século XX, com a constituição das políticas, a organização, os códigos de menores, nós vamos ter aqui a construção do que a gente vai chamar da doutrina de situação irregular, porque essa perspectiva que se tinha sobre a infância no século XX, até os anos 80 principalmente, ela vinha carregada de um conjunto de paradigmas que iam pensar princípios que estabeleciam crianças e adolescentes na perspectiva de situação irregular e que esses deveriam, por exemplo, ser retirados de suas famílias e ter seus direitos restritos, porque competia ao Estado, competia ao juiz de menores refletir e tomar decisões em relação à vida dessas crianças. Na perspectiva da doutrina de situação irregular, nós temos aqui a ideia do firme controle, né? Principalmente o controle policial e judicial. Então, nessa perspectiva do firme controle sobre os menores, havia todo um mecanismo de tutela, de guarda, de vigilância, de reeducação, de reabilitação, né? E reforma e educação, como ponto-chave de atendimento a esses chamados menores, né? Como a gente vai ver mais na frente sobre a perspectiva do menorismo. Então, além de tudo, a doutrina de situação irregular, ela vai englobar os casos relacionados a delinquências, vitimização, pobreza das crianças e adolescentes, além de outras hipóteses extremamente vagas, né, que autoriza, por exemplo, a atuação amplamente discricionária do chamado juiz de menores. Então, aqueles que estavam em perigo moral, com desvio de conduta, essa era a perspectiva que se tinha de atendimento à criança nesse período do século XX. Então, quem eram esses menores, né? Quem eram esses sujeitos que passaram a ser atendidos por essas políticas? Nós temos aqui os autores de infração, né? Os menores privados de condições essenciais da sua subsistência, saúde, aqueles que estavam em condições de vítimas de maus tratos, desvios de conduta, menores em perigo moral, menores privados de representação ou assistência legal. Então, havia toda essa ideia desses menores
dentro dessa perspectiva da delinquência e da orfandade, como sujeito que deveria ter aquela intervenção do Estado dentro dessa perspectiva punitivista e, né, de controle total e controle social desses sujeitos. Já temos aqui a doutrina de proteção integral, que é essa doutrina que vai orientar a atuação e a organização do que nós temos hoje e que nós chamamos de sistema de garantia de direito. Aqui, na doutrina de proteção integral, a gente já vai assumir outra perspectiva, e essa perspectiva ela vai justamente chamar de proteção integral, ou seja, o sujeito na sua integralidade ele precisa ter seus direitos garantidos. E aí a gente já tem uma mudança, por exemplo, quando a família não é apenas a única responsável. Nesse caso, com a doutrina de proteção integral, a sociedade, o Estado, a comunidade, ou seja, qualquer sujeito, né, qualquer entidade, ela deve ser responsável por essas crianças e por esses adolescentes. Ainda na doutrina de proteção integral, assegurar não só os direitos fundamentais conferidos a todas as pessoas, mas também aqueles que atendem às especificidades da infância e da adolescência, ou seja, pensar a criança e adolescente com os mesmos direitos de qualquer sujeito, seja adultos, idosos, independente da classe social. Pensar a criança e adolescente como sujeitos de direitos, né? E crianças e adolescentes, elas deixam de ser objeto de intervenção para serem compreendidas como sujeitos de direito e garantindo, nesse caso, a igualdade de direito a todas as crianças. Então, a doutrina de proteção integral, ela vai mudar essa perspectiva que vai influenciar não somente no âmbito acadêmico, que vai pesquisar sobre as infâncias no Brasil, mas também as políticas sociais, as políticas públicas e também a própria legislação, porque se a gente não altera o conteúdo da legislação, a gente não alcançaria essa doutrina de proteção integral, porque são as legislações que vão garantir essa integralidade dos direitos e colocando crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, em detrimento dessa perspectiva de situação irregular que focava apenas os sujeitos que estavam naquela condição de delinquência ou privados ou órfãos ou que estavam em processo de maus tratos, né? Ou seja, aquelas crianças que estavam em condições de pobreza, de abandono, de situação de rua. Então, esse era o foco dessas ações da situação irregular. Vamos seguir aqui para a gente poder perceber alguns exemplos do que foram essas orientações que vão constituir esses dois paradigmas. Então, na doutrina de situação irregular, o que nós vamos ter aqui? O Código de Menores de 27, né? O Código de Menores de 79 e esses serviços que vão marcar a atuação na política de atendimento aos menores, entre aspas, né? Justamente porque a gente vai falar sobre esse conceito de menor e menorismo em seguida da nossa aula. Mas aqui a gente vai entender dois serviços que foram fundamentais para marcar essa perspectiva de situação irregular. O Serviço de Assistência a Menores e a FUNABEM e a FEBEM, que é um serviço que a maioria das pessoas conhecem hoje, né? O Serviço de Atendimento ao Menor, o SAM, ele vai ser extinto ainda no início da década, em meados da década de 60, no início da ditadura, onde ele vai ser substituído por essa fundação que a gente vai conhecer aí, FUNABEM, que é a Fundação Nacional, e as FEBEMs, que são as fundações estaduais. Já na doutrina de proteção integral, a gente já vai ter outra direção, né? E aí começa pela produção do conhecimento científico, o entendimento do que é a infância, o entendimento de como a infância se desenvolve, quem são esses sujeitos na história, quem são esses sujeitos nas relações sociais. Então, há uma mudança na perspectiva da produção e do conhecimento acadêmico, há uma organização dos movimentos sociais que vão justamente começar a pensar a proteção a esses menores, na época muito conhecido esse termo menores, e aí nós temos, por exemplo, a ação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que justamente esse um dos principais movimentos que irão pontuar as condições e a realidade da infância no Brasil. E esse a partir desse movimento, do Movimento Nacional de Meninas e Meninos em Situação de Rua, que vão justamente junto com outras organizações, instituições, entidades nacionais e internacionais, começar a provocar
junto ao Estado, junto às legislações, naquele período da redemocratização do Brasil, nos anos 80, com as constituintes, para justamente colocar a criança e o adolescente como centro de direito, como sujeitos de direito. Então, para isso nós vamos ter aí a Constituição, a Constituinte Criança Cidadã, que vai ser toda uma construção para pensar como seria a criança e o adolescente, e que isso vai resultar em passeatas, manifestações, posicionamentos nacionais e internacionais em defesa da criança e do adolescente no Brasil. Isso vai resultar justamente no artigo 227 da Constituição Federal, onde vai estabelecer o que é ser criança e adolescente e quais são os seus direitos, que a gente vai ver em seguida. E, por fim, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos anos 90, como uma referência de regulamentação desse pensamento da proteção integral. Então, vamos ver aqui em seguida mais algumas reflexões que são importantes. Então, falamos dos paradigmas que vão influenciar a de situação irregular e da proteção integral, que é essa última, da proteção integral, é a que vai prevalecer e que vai orientar os trabalhos, que vai orientar a atuação do sistema de direitos, de garantia de direitos de criança e adolescente, mas a gente precisa ter algumas reflexões, até para que a gente não possa reproduzir nesse contexto contemporâneo práticas que foram realizadas no século XX, ainda na perspectiva da situação irregular. Então, temos a cultura do menorismo no século XX, né? A gente vai chamar de menorismo toda essa construção da perspectiva de proteção de situação irregular, né? Do paradigma de situação irregular. Nesse paradigma, a concepção de menorismo ela vai prevalecer e a gente vai tentar ver aqui, a partir das leituras, o que significa esse menorismo, até para a gente refletir se na nossa prática profissional, se o nosso sistema de garantia de direitos humanos de criança e adolescente, se o nosso Estado, se a nossa sociedade ainda não reproduz essa perspectiva no contexto contemporâneo, mesmo sobre a ideia, a identidade da proteção integral. Então, no menorismo, a legislação menorista, ela confirmava e reforçava a concepção da incapacidade das famílias pobres em educar os filhos. O novo Código de Menores, por exemplo, que foi instalado em 79, ele vai criar a categoria menor em situação irregular, que não muito diferente da concepção vigente do Código de 27, ele vai expor as famílias populares à intervenção do Estado por sua condição de pobreza. Por isso que aí nós temos a ideia do juiz de menores. O juiz de menores era aquela pessoa que ia tomar decisões, e a maioria dessas decisões era, por exemplo, relacionada à pobreza. Então, se o juiz achasse que a família pobre não tinha capacidade de educar o seu filho, ele poderia retirar essas crianças das suas famílias, colocar em casas de correções, colocar em casas que atendiam os órfãos, ou seja, o juiz tinha esse poder. E toda a sua decisão, infelizmente, estava voltada principalmente para essa perspectiva da pobreza. Ou seja, pobreza era sinal de que poderia tirar aquela criança do seio da sua família. Então, nós temos aqui as ações, né, nesse período, as ações elas vão reforçar a concepção de menor como aquele que vinha de famílias pobres, né? Os códigos de 27 e 79 têm em comum a determinação de um paradigma de situação irregular, como nós já vimos, em que a criança e a família são tuteladas pelo Estado numa perspectiva disciplinadora e coercitiva. Porque essa era a ideia, era esse paradigma que perpassava. Não era a perspectiva de entender os menores, à época, como sujeitos que precisavam de proteção, que precisavam de políticas, que precisavam de direitos. Não. Era sempre essa perspectiva de disciplinar, de corrigir, né, e retirar esse sujeito da sociedade como se ele fosse um sujeito problema na sociedade. E, por isso, as principais ações elas eram voltadas para casas de correções. E aí nós temos no século XX as FEBEMs como exemplo, que até hoje ainda é um trauma na história do atendimento à criança e ao adolescente, que hoje vai ser substituído pelas medidas socioeducativas, né, pelo próprio SINASE. Então, os estudos sobre a infância eles vão avançando somente a partir dos finais dos anos 80,
que justamente nos anos da década de 90 vão assumir outra perspectiva, a de proteção, a de desenvolvimento e de sujeitos de direito. Essa realidade ela foi perpassada pelos novos direitos conquistados pela infância a partir dos anos 80 e que vai contribuir para que a discussão ultrapasse a perspectiva de situação irregular para um panorama de doutrina de proteção integral. Ou seja, levando não só a ampliar o número de pesquisas, mas também a diversificar as áreas de estudo sobre a temática, mas também as políticas que nós temos hoje, elas vão ser resultados dessa perspectiva que vai ser construída a partir dos anos 80 e se consolida nos anos 90. Então, por que a gente não pode usar o termo menor? Então, eu trago essa reflexão justamente para a gente poder entender o impacto que uma simples palavra pode ocasionar no âmbito das políticas públicas, no âmbito da proteção integral. Então, o termo menor, a partir de então, ele deixou de ser utilizado para marcar a diferença em relação à idade do adulto, ou na contraposição matemática de maior e menor, passando a significar um conceito que segrega e diferenciava as crianças e os adolescentes como pertencente a dada condição social e ao modelo de família nuclear burguês, conforme Zanella. Deste modo, o menor se tornou caracterizado como uma criança pobre, pertencente a famílias que também foram estigmatizadas como desestruturadas, porque não obedecia ao modelo estabelecido de família burguesa. Assim, a carência material da família ela justificava, por exemplo, a ideia da perda do pátrio poder, que é um termo que a gente não usa hoje. Então, se a gente traz essa leitura para na nossa realidade, a gente vai perceber que o termo menor ele vai carregar ao longo da história estigmas e preconceitos de classes sociais e étnico-racial. Ela vai remeter às ações tutelares do Estado policial e criminal. E não vai refletir a integralidade e a totalidade da infância e da adolescência. O que é que isso significa dizer? Observem aqui essas reportagens que nós temos aqui ao lado, que é justamente como era utilizado nos jornais, como eram chamado a atenção com esse termo menor. Então, um menor condenado por ladrão, menores perigosos. Então, esse termo menor ele é carregado de preconceitos, ele é carregado de estigmas, ele acaba tentando separar crianças e menores, ou seja, aqueles sujeitos que não estão em perigo, que não estão em condição de situação de rua, eles vão ser caracterizados como infantes, como infância, como criança. Enquanto os outros principalmente as crianças pobres, elas vão ser sempre caracterizadas com esse termo. Então, hoje, dentro do sistema de garantia de direito, é importante que a gente não utilize esse termo menor, principalmente quando a gente for tratar dos sujeitos de direito, justamente para a gente não reproduzir esse discurso que vem carregado de preconceitos e estigmas, como a gente observa nessa exposição. Bem, então vamos avançar para a gente poder entender a doutrina de proteção integral de crianças e adolescentes. A base para essa perspectiva, além de toda essa construção, como a gente já viu, teórica, no âmbito acadêmico, mas principalmente no âmbito das organizações e entidades que atuavam com crianças e adolescentes, nós vamos conquistar, com a Constituição Federal de 1988, o artigo 227. Esse vai ser base para a gente poder entender o que é criança e adolescente a partir de uma outra perspectiva. Então, o artigo 227 ele vai estabelecer, por exemplo, os direitos que toda criança e todo adolescente deve ter, além de quem é responsável. É a partir daí que a gente vai ter a família, a sociedade e o Estado para assegurar. Ou seja, quando a gente for atuar dentro da perspectiva da proteção integral, a gente tem que pensar na integralidade. Se a família não tem condições, se a família está em situação de pobreza, de violações de direito, a gente tem que chamar a atenção do Estado, da sociedade, para poder responder essas necessidades, para que a gente possa garantir. E a partir daí, a gente evitar atuações dentro da perspectiva de situação irregular, porque em outros tempos, a partir dos códigos de menores, o juiz poderia dizer, não, tira essa criança porque a família está em condição de pobreza, não. Então, a doutrina de proteção integral ela já vai pensar na perspectiva da integralidade, inclusive na forma de atendimento. Se a família não tem condições e acessos aos bens mínimos para garantir direitos de criança e adolescente,
o Estado, a sociedade também deve ser chamada à responsabilidade. E aí, a partir da Constituição de 88, que a gente vai ter, por exemplo, criança e adolescente como sujeito de absoluta prioridade de atendimento, onde vão ter direito desde a cultura, a profissionalização, só que essa profissionalização ela vai ser regulamentada dentro de outra perspectiva, enquanto jovem aprendiz, por exemplo. Ou seja, a criança e o adolescente ela tem que estar livre de discriminação, de exploração e de crueldade. Então, o artigo 227 é a raiz, é a sustentação dessa perspectiva de proteção integral, porque ela vai consolidar dentro da Carta Magna, dentro da Constituição Federal, aquilo que o Estado, a sociedade e a família devem, na sua condição de proteger a criança e o adolescente. Bem, para a gente alcançar esse artigo 227, além de todo esse contexto histórico que eu já apontei, nós temos aí os debates internacionais. Quando na década de 70, 80 e 90, há toda essa perspectiva, essa construção da proteção integral, havia também essa leitura e essa reflexão internacionalmente. Então, nós começamos a perceber que no século XX é que essas ações, esses organismos internacionais começam a pensar o direito de criança e adolescente, como a Declaração de 1924, como a Declaração dos Direitos da Criança de 1959 e a mais recente, a Grande Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1989. Veja, então, havia já essa perspectiva, né, de construção do direito de criança e adolescente, que no caso a gente consegue já inserir e antecipar essa inserção na nossa Constituição Federal. E aí, com a regulamentação posterior desse artigo, com o Estatuto da Criança e Adolescente, nós já vamos contemplar aquilo que a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 adotou dentro dessa perspectiva de proteção integral. Bem, então temos aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, que todos vocês que já atuam no sistema de garantia de direitos conhecem plenamente, sabem toda a história, muitos conhecem até todos os artigos que estão nele escritos, mas é o Estatuto que vai justamente consolidar, regulamentar aquilo que a Constituição colocou no seu artigo 227 enquanto direitos da criança e do adolescente. É o Estatuto, né, nos seus diversos artigos, que vai estabelecer toda essa política, toda essa organização e de como esses direitos vão sendo alcançados. E, claro, as suas regulamentações posteriores a 1990. Então, é no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8069 de 1990, que, por exemplo, vai estabelecer não só determinar a faixa etária, crianças até 12 anos, adolescentes até os 18 incompleto. Então, nós temos aqui no artigo 3º que vai estabelecer, por exemplo, criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ou seja, esse discurso de que criança vai ser um adulto no futuro, esse discurso de que criança é uma pré-pessoa, tem que ser extinto do nosso vocabulário, porque a gente tem que entender criança e adolescente como pessoa humana, completa, sujeitas de direito, e não que vai ter seus direitos quando forem adultos ou quando estiverem no mercado de trabalho. É no presente que criança e adolescente tem que ser pensado. No artigo 4º, que vem reforçar a ideia de proteção da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, é importante que nós tenhamos essa percepção dentro do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Por quê? Senão a gente vai acabar reproduzindo a perspectiva de situação irregular. Quando a gente, por exemplo, culpa a família, quando a gente vai dizer que a família é responsável pela criança estar fora da escola e apenas mantém esse discurso de culpabilização da família como um único problema, como uma situação problema, e não consegue compreender o contexto, a realidade, as dificuldades da família, as dificuldades do acesso à escola, as dificuldades do acesso aos demais direitos. Então, a gente tem que sempre pensar as violações de direito e as suas respostas a partir dessa totalidade, ou seja, para além da família. A família tem que ser chamada, sim, mas o poder público, a sociedade em geral também tem que garantir
que o direito de criança e adolescente seja estabelecido. E aí, para a gente poder fechar nossa aula de hoje, o módulo 1, nós temos aqui alguns pontos para chamar a atenção de quem é a criança e o adolescente a partir do paradigma de proteção integral, que são esses conceitos, são essas palavras-chave para a gente poder entender a direção do paradigma de proteção integral e a nossa atuação enquanto sujeitos que estão atuando diretamente no sistema de garantias de direitos, da justiça, da polícia, seja civil, militar ou federal, ou dos conselhos de direito, dos conselhos tutelares, da educação, ou seja, todas as políticas elas têm que pensar a criança e adolescente dentro desses conceitos, enquanto pessoa em desenvolvimento, né? Enquanto sujeitos de direitos, enquanto prioridade absoluta no seu atendimento, enquanto pessoa política que pode participar e tomar decisões e, claro, para fechar a nossa aula, enquanto cidadão e cidadã plenos de direitos. Então é a partir dessa realidade que a gente vai compreender e conhecer os direitos da criança e adolescente dentro de uma perspectiva de proteção integral. Então aqui a gente encerra a nossa aula, nossa primeira aula, nosso módulo 1, e nas próximas aulas iremos continuar com o debate sobre os direitos e a proteção da criança e adolescente, principalmente na perspectiva do Amazonas. Obrigado.